Como já vimos há pouco nos anúncios, este sábado é dedicado à liberdade religiosa. É um tema muito querido dos Adventistas do Sétimo Dia e é um tema muito importante para todos nós. A meditação que eu vos trago hoje foi escrita pelo Departamental da Liberdade Religiosa, pelo nosso irmão Paulo Sérgio Macedo. Eu queria mostrar-vos... Vamos lá ver se eu... não sei se conhecem este senhor. Talvez se eu fizer assim... Nem assim, nem assim. Ok? Será que diz alguma coisa? Ninguém se lembra de nada? Isto não faz lembrar nada? Há para ali umas cabeças a dizer que sim. Pois bem, este rapaz... Eu digo rapaz porque ele tinha, ou tinha, diríamos nós, 26 anos, chama-se John Chau. John Chau era um jovem evangélico de 26 anos quando ele desembarcou nesta costa. Diz? Tenho que ligar o comando. Ok. Eles têm sempre razão, não é? Quando ele desembarcou nesta costa, houve um pequeno bote de pescadores que o levou, transportou-o até ao porto mais próximo, até uns metros da praia, e ele depois saltou e nadou até pôr os pés na terra. Isto numa pequena ilha, aqui no Índico, daquele arquipélago que é o arquipélago de Andaman, um arquipélago que pertence à Índia. O nosso amigo John Chau saltou do barco, nadou até ter pé e até chegar à areia. E imediatamente os pescadores que o levaram até ali zarparam, deixando-o só. Mas o sonho de chegar àquela praia começara 10 anos antes na mente de um aluno do ensino secundário. O John cresceu numa família cristã, ele foi aluno de colégios cristãos, ele aprendeu sobre Deus, sobre o seu filho Jesus e sobre o mandato missionário de levar o Evangelho até aos confins da terra. E uma vez, numa formação para missionários, o John ouviu um líder dizer que era a obrigação de cada cristão levar a mensagem a todos os povos, mesmo os mais remotos. E o que é que o John fez? Pôs-se a estudar para ver qual era o povo mais remoto, mais desconhecido que existia na Terra. Ou seja, qual era aquele povo que estava mais afastado da civilização. Porque certamente esse povo ainda não teria ouvido falar de Jesus. E então o John tornou a evangelização desse povo na sua missão de vida. Ele descobriu então esta ilha Sentinela do Norte, que fica no tal arquipélago Índico, é onde vive a tribo mais desconhecida do mundo. Tem poucos membros esta tribo, eles ainda vivem como caçadores-recoletores, não têm qualquer contacto com o exterior e são extremamente agressivos para qualquer contacto estranho, com qualquer pessoa que se aproxime daquela ilha. É de tal maneira, eu penso que todos ouviram esta história, não ouviram? É de tal maneira que o próprio governo indiano proíbe que qualquer pessoa se aproxime daquela ilha. O governo, aliás, patrulha as águas ali à volta para que ninguém se aproxime da ilha, para que aquele povo não seja contaminado com bactérias e vírus para os quais eles não teriam defesas se aproximassem, se os visitantes se aproximassem por ali. E o John decidiu que aquele seria o seu campo missionário. Aquele era agora o seu objetivo de vida. E durante 10 anos, o John preparou-se afincadamente. Ele sabia que era necessário estar fisicamente apto para viver em sacrifício e em privação no meio daquele povo. Por isso, ele estabeleceu um plano de exercícios muito rigoroso e muito exigente que ele cumpriu.
Ele trabalhou para conseguir dinheiro para fazer a viagem e ele estudou antropologia para perceber o que é que deveria fazer quando se encontrasse com aquele povo. E orou. O John orou muito. À medida que a data da viagem se aproximava, a família e os amigos que até ali tinham tentado demovê-lo daquela ideia, dizendo-lhe que não era necessário ele fazer aquilo, perceberam que ele estava perfeitamente obcecado com a empreitada e concluíram que não valia a pena dissuadi-lo. E foi assim que, a 21 de novembro de 2018, o John Chau chegou a uma das praias desta ilha ao nascer do dia. Como eu comecei por vos dizer, o barco que o levou afastou-se velozmente, com medo de ser apanhado pela polícia indiana a desrespeitar a lei, mas os pescadores relatam que viram o jovem caminhar de tronco nu, de braços no ar, para mostrar que não tinha armas, e pouco depois dizem que viram uma chuva de flechas atingir o corpo deste jovem e dele ter caído no chão. Dizem também que viram um conjunto de homens a aproximar-se em corrida, homens que vieram da floresta a correr e que o puxaram por um pé e o arrastaram pela areia para a floresta. Esta história correu o mundo. Muitos de nós, certamente, que a ouvimos passar nas televisões e nas rádios. Até hoje, presume-se, mas não se tem a certeza, que o John tenha morrido. As autoridades indianas, por lei, não estão autorizadas a resgatá-lo ou a resgatar o seu corpo. Por isso, na verdade, nós não sabemos exatamente se o John está vivo ou se está morto. Sabemos apenas que o corpo dele foi alvejado por flechas, que ele caiu e que foi arrastado por um pé para a floresta. Mas toda a gente deu como certo que ele estará morto. As vozes que comentaram este ato ergueram-se por todo o lado. Não sei, aqueles que têm redes sociais, era uma das histórias mais partilhadas no Facebook e com muitos comentários. Todos os jornais, todas as televisões, as rádios, toda a gente falou nisto e muitos levantaram questões que nos devem fazer refletir. Eu diria que os comentários, que as reações se podem dividir em 6 grupos. Aqueles que louvaram o seu sacrifício pela missão, aqueles que acreditam que só mesmo quando todos literalmente ouvirem a mensagem cristã é que estará cumprido o mandato dado por Jesus Cristo, parênteses, não sei como é que eles resolvem aqueles que morreram sem ouvir. Houve aqueles que, mesmo compreendendo a motivação do missionário, consideraram o seu ato extremo como uma procura de adrenalina, como alguém que quer viver uma aventura e ter alguma publicidade, uma coisa que a vocação missionária não requer. Houve outros que acusaram a sua fixação como proselitista e mesmo como desrespeitosa para com os nativos, simbolizando a arrogância de todos aqueles que querem impor uma religião a quem não a quer ou não precisa dela. Houve outros que criticaram o jovem porque, mesmo com uma boa intenção, ele colocou em perigo a saúde dos sentinelenses, porque os ia pôr em contacto com vírus e bactérias para os quais eles não têm defesas e que podem levar à sua extinção. Houve ainda os mais cínicos, que avaliaram como inútil o sacrifício de uma vida humana numa tentativa de levar a uma mensagem a quem não a pediu, nem dela precisava. E poucos, muito poucos mesmos, se limitaram a lamentar a morte de um ser humano, independentemente das suas circunstâncias. Não será esta história real, bem próxima de nós, porque aconteceu agora em novembro do ano passado, uma metáfora dos nossos dias? Por um lado, tudo se discute. As ideias, as intenções, as leis, as circunstâncias, os ideais, as políticas, as medidas, as não medidas.
e num clima cada vez mais agressivo, num clima cada vez mais polarizado. Temos visto isso nos últimos acontecimentos a nível mundial, nas últimas eleições que têm marcado, recentes no Brasil, por exemplo. Tudo é muito violento, tudo é muito agressivo, tudo é muito polarizado. E não só ao vivo, como no mundo virtual. As caixas de comentários dos jornais e dos sites são de uma agressividade incrível. E tudo isto se discute sem que, no fundo, o indivíduo, a pessoa, seja colocada numa posição de dignidade que, por criação divina, lhe foi conferida. Nunca nos deveríamos esquecer disto, não é? Que o outro é tão pessoa quanto nós, porque foi criada da mesma maneira que nós fomos criados. E é um ato divino, tal como nós resultamos de um ato divino. E quando os desrespeitamos, estamos a desrespeitar o Pai, que é Deus. Entre os cristãos, houve alguns que compreenderam esta ação, que revela que, por vezes, as crenças individuais conduzem a palavras e a atos muito extremados, muito radicais, diríamos assim, e que colocam em causa a segurança própria e que provocam dúvidas sobre a capacidade de moderação que um cristão deveria ter. E esse é o tema do sermão que o nosso irmão Paulo Sérgio preparou. A moderação que um cristão deveria ter. Eu convido-vos só a abrirem as vossas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7. Há outros versos bíblicos que apontam neste sentido, mas este é o mais claro daqueles que eu me recordo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Estamos lá? Porque Deus não nos tem dado espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e moderação. Infelizmente, em muitos casos, e sobre assuntos bem mais banais e bem menos meritórios do que a vontade de levar a mensagem a todo o mundo, nós perdemos esta noção da moderação. O presidente de uma das universidades adventistas, de uma das maiores universidades adventistas, contou que um dia, de visita a uma escola secundária num outro país, lançou um desafio aos alunos que o estavam a ouvir. Ele disse que daria a oportunidade de quem acertasse na pergunta que ele iria fazer, de ter um curso grátis de teologia. E ele fez a seguinte pergunta. Quem é que sabe dizer onde é que está escrita esta história? Havia uma cidade com poucos habitantes que um dia foi cercada por um rei poderoso. Nessa cidade havia um sábio que, com a sua sabedoria, livrou aquela cidade. Mas como era pobre, nunca mais ninguém se lembrou dele. Alguém aqui sabe onde é que está esta história na Bíblia? Perdão? Não. Como? Não. Eclesiastes, sim. Está em Eclesiastes. Um dos jovens levantou o braço e disse: esta história foi contada por Salomão e está em Eclesiastes 9. E assim ele ganhou um curso e tornou-se pastor, porque conhecia profundamente a Bíblia, mesmo sendo um jovem. E é este episódio que nós vamos analisar nesta manhã. É um exemplo de como Deus pode orientar de forma surpreendente aqueles que escolhe e que são aplicados ao estudo da sua palavra, esta história do rapaz. Mas vamos então abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 13 a 18. Diz assim, estamos lá todos? Então vamos lá. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força,
ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Vamos olhar então para esta parábola que é escrita por Salomão. Vemos que estamos no capítulo 9, e este capítulo 9 é dedicado por Salomão ao destino dos homens, que segundo ele, no verso 1, está entregue a Deus. Sendo que o bem e o mal, diz-nos Salomão, acontece tanto aos ímpios como aos justos. E são verdades profundas que muitas vezes até um cristão corre o risco de esquecer, porque muitas vezes o cristão tenta tomar o destino na sua mão, quer porque acredita que pode orientar o que acontece em função da sua vontade, ou porque tem a certeza daquilo que está a fazer. Este capítulo 19 de Eclesiastes tem uma série de reflexões existenciais. É aqui que Salomão diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas que os mortos não sabem coisa nenhuma. E é também aqui neste capítulo que está um verso que nós usamos muitas vezes, que diz: tudo o que te vier à mão para fazer, falo conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salomão, que nós conhecemos, porquê? Qual é assim... Quando pensamos em Salomão, pensamos em quê? Em sabedoria. Porquê? Porque ela pediu, não é? Ele podia ter pedido imensas coisas e ele pediu sabedoria. Por isso, Salomão, que considerava a sabedoria como o bem mais precioso que Deus lhe poderia dar, Salomão revela neste capítulo uma preocupação profunda com o valor da vida e com o papel da ética individual, a marca distintiva que aquele que pede a bênção de Deus devia deixar neste mundo. E é neste contexto que nós chegamos a esta tentativa de definição de sabedoria por Salomão. Reparem que ele diz logo no versículo 13, vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande, e passa então a contar a sua história ilustrativa. Ao longo dos tempos, os comentadores têm concordado que Salomão apresenta aqui uma história que pode ter sido real. Alguns comentadores acham que esta história pode ter sido real, que aconteceu antes do seu tempo e que era conhecida com alguma abrangência, um pouco como também acontecia com as parábolas de Jesus. Jesus às vezes recorria a parábolas que as pessoas conheciam. E nós encontramos essa história em 2 Samuel, no capítulo 20, e do versículo 15 a 22. Eu vou ler muito rapidamente. Por isso, 2 Samuel 20, 15 a 22. E vieram e o cercaram em Abel de Metmaaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: és tu Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E ele disse: ouço. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe Israel. Porquê? Porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém, ao rei.
Estaria Salomão a referir-se a este episódio dos tempos do seu pai, o rei David, para ilustrar a sabedoria? E se sim, teria evitado Salomão, neste caso, referir que a sabedoria estava ao lado de uma mulher? Sim, as mulheres no tempo de Salomão não eram as mais ouvidas. Não sabemos. Ou será que ele não quis revelar este episódio de sabedoria porque ele terminou com um ato sanguinário em defesa do nome de David? Ou será que ele não quis localizar esta história para que a sua ilustração se tornasse mais universal, não cingida ao povo de Israel, mas sim aplicada aos povos de todos os tempos e de todos os lugares? Não sabemos, mas vamos ver as lições que este episódio nos traz. Em primeiro lugar, temos um sábio de uma pequena cidade. E este sábio de uma pequena cidade é oferecido como exemplo de sabedoria. Porquê? Porque conseguiu, com a sua ação, salvar os seus conterrâneos. Não sabemos como é que ele o fez, mas podemos imaginar que o terá feito seguindo algumas práticas da época, fazendo um negócio, oferecendo um tributo em troca de paz, fazendo qualquer uma negociação. Fosse como fosse, ele soube evitar a carnificina. E sabemos que não foi pela força. Sabemos que não foi pelo combate físico. Porquê? Porque o rei era mais poderoso e tinha meios de subir o muro da cidade, e Salomão diz que não, que o sábio usou de sabedoria. Em segundo lugar, nós aprendemos que, mesmo depois desta manifestação de sabedoria, mesmo depois de ele ter evitado que todo aquele povo fosse chacinado, este homem foi ignorado e foi desprezado por ser pobre. Ainda assim, Salomão apela à sabedoria. Reparem no que ele diz no fim, no versículo 18. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Alguma tradição judaica vê nesta parábola a luta espiritual pessoal. Neste caso, a cidade representa o corpo, que face aos ataques dos apetites e vontades naturais é representado, que representa o rei poderoso, teria de ser subjugado pela mente, que é aqui simbolizado por um sábio, humilde e pobre, a quem pouco se dá ouvidos. Mas do ponto de vista cristão, esta é uma extraordinária ilustração do relacionamento entre Deus, o seu enviado, os seus filhos e o inimigo de Deus que os procura destruir. Se não vejamos, a pequena cidade com poucos homens representa a igreja, o povo de Deus. Ela é frágil, ela é desprotegida, se não houvesse este sábio, mas tem planeado para si um grande futuro. Eu gostava só de vos lembrar, para quando nos sentirmos uma igreja pequena e abandonada e frágil, o que nos é dito em Lucas, no capítulo 12, e no versículo 32. Diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Por isso, a pequena cidade, a igreja, com a promessa de que Deus nos dará o reino. Quem é este rei poderoso, que não é bem-vindo, que não vem por bem e que vem destruir os habitantes da cidade e que coloca baluartes e escadas no muro para a invadir? Quem é? Satanás, não é? Esta é a representação de Satanás, o príncipe deste mundo e o inimigo do povo de Deus. E já que estamos aqui no Novo Testamento, podemos ir até 1 de João, capítulo 5, verso 19. 1 de João 5:19. E diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Poderíamos dizer que isto não é motivo para nos fazer temer, porque vimos a promessa anterior. Lucas 10:19 tem outra promessa que nós conhecemos, que diz: eis que eu vos dou poder
para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos terá dano algum. Muito bem, vimos quem é a cidade, vimos quem é o rei e quem será o homem sábio e pobre que pela sua sabedoria alcança o livramento do seu povo. É um que lhe é igual em natureza e em condição, é um deles, mas que também lhe é superior em sabedoria, que lhe quis o bem e que lhe deseja a salvação de todos. E que, no fundo, é ignorado por todos. Quem é? Podemos ir a Isaías 53, no capítulo 2 e 3, no versículo 2 e 3. Isaías 53. E temos a resposta. 53, 2 e 3. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. De quem falamos? De Jesus. Como Marcos refere, não é? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão connosco as suas irmãs e escandalizavam-se nele, não é? E nós sabemos como Jesus foi esquecido. Não é? Poderíamos ver isso em vários versículos bíblicos que nos apontam para este facto. Jesus é a ciência e a sabedoria que salva os habitantes deste planeta que Satanás atacou, que protege os seus filhos na sua igreja dos ataques do inimigo e que mesmo assim tantas vezes é ignorado no seu apelo de amor, no cumprimento dos seus princípios, por aqueles que não o querem conhecer, mas pior, por aqueles que o conhecem e que lhe fecham o coração. Esta história contada por Salomão, voltamos a Eclesiastes 9, termina com 2 provérbios, 2 pérolas, chama-lhe o Paulo Sérgio Macedo, para reflexão. Estes 2 provérbios têm uma lição muito valiosa para os nossos dias. Os dias em que parece que só quem fala grosso e forte é que é ouvido, só quem fala num tom mais alto é que é respeitado, só quem usa a influência da força e não a força da influência é que é ouvido. Nos dias de hoje, em que nós vemos problemas crescentes nas ruas, nas reuniões, nas redes sociais, nas caixas dos comentários, nos programas de opinião pública, julga-se muito em público e exige-se condenação. Teme-se a diferença e ataca-se aquele que é diferente. Vocifera-se por direitos e desleixam-se as obrigações. Extremam-se posições por ideais e esquece a pessoa, a dignidade, o indivíduo. E assim se ergue cada vez mais alto um chamamento para que algo ou alguém resolva uma situação para a qual não se descortina uma solução. Quais são estes provérbios? Versículo 17. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Há umas versões que dizem do que o que governa entre os tolos. Verso 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. É neste quadro atual de conflitos e de contradições que nós devemos ouvir o chamamento do sábio em silêncio. É neste contexto que nós devemos falar sobre a sua influência e erguer também a nossa voz, mas uma voz serena e amável, ainda que firme, decidida e confiante. A Bíblia convida os filhos de Deus a representarem-no com dignidade e com amabilidade. O Novo Testamento apresenta-nos várias imagens do papel do cristão no mundo. Lembram-se de imagens do cristão no Novo Testamento?
Jesus compara o cristão a quê? Ao sal da terra, à luz do mundo, ao aroma para a vida, não é? Embaixadores de Cristo, ao ramo na videira, não é? Não a uma Kalashnikov. Escolhemos uma muito especial, uma representação de Cristo nossa, que está em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. 2 de Coríntios 3, 2 e 3. E diz assim: vocês mesmos são a nossa quê? Carta. Nós somos a carta. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Nós somos uma carta escrita por Cristo. Cada um de nós, cada homem, mulher, criança, jovem, idoso, é uma carta escrita por Cristo com palavras de sabedoria para um mundo em convulsão onde impera o clamor dos tolos. É uma carta que tem palavras de amor, de salvação, de confiança, de comunhão, de entendimento, sem nunca abdicar da fidelidade aos princípios e à verdade que o nosso escritor colocou no nosso coração. Somos um e-mail. O e-mail circula mais facilmente que uma carta. É fácil fazer um forward. É fácil reencaminhar. Somos, se quiserem, um GIF. Somos, se quiserem, um sticker. Mas somos uma carta escrita por Deus. Recordam-se da história inicial? O ato de John Shaw é um exemplo de extremos. É um ato de proselitismo extremo, que acabou numa tragédia. É uma reação agressiva extrema, que provavelmente provocou uma morte e levou a posições de opinião pública extremas em relação ao acontecimento. É um pequeno episódio, infelizmente real, que ilustra o mundo em que nós vivemos. Não por coincidência, em 2019 comemora-se, por iniciativa das Nações Unidas, o Ano Internacional da Moderação. Este é um apelo para a contenção da violência e para os esforços do entendimento, no mínimo que une a condição humana, que, volto a repetir, é a dignidade da pessoa, a dignidade do indivíduo. Como cristãos adventistas do sétimo dia, nós manifestamos sempre a nossa fé e o nosso compromisso em viver os valores básicos do cristianismo. A fé em Deus, a salvação em Cristo e uma vida de obediência aos seus princípios. Entre esses princípios está o reconhecimento da liberdade religiosa. De cada um crer ou não crer, a liberdade religiosa aplica-se também ao direito de não crer, praticar ou não praticar, podem crer e não praticar, partilhar a crença, mudar ou abandonar a religião. Nós, adventistas do sétimo dia, defendemos estes princípios. Fazemos-lo sem distinção de nacionalidade, de crença, de etnia, de género, de condição social. Mas, para além disso, nós procuramos, individualmente, ser uma boa influência na sociedade. De todas as representações que podemos ver no Novo Testamento, nenhuma delas significa alguém ou algo isolado, escondido, afastado. Estamos sempre no meio dos outros. E por isso eu recordo, nós procuramos ser uma boa influência na sociedade, como através dos princípios de família, de educação, de saúde, de responsabilidade social, de ética no trabalho, de relacionamentos pessoais.
Jan Nussbaum ensinou-nos isso com o seu exemplo. Ele foi médico durante a Primeira Grande Guerra. Ele assistiu às dificuldades dos militares viverem a sua fé. Ele ficou tão impressionado com esses momentos difíceis que ele dedicou a sua vida a lutar pela liberdade de consciência. Já como responsável adventista, ele exerceu um ministério extraordinário de aproximar as pessoas, de promover a liberdade e de dignificar a mensagem cristã. E em 1946, com o apoio da senhora Eleanor Roosevelt, Eleanor era a viúva do presidente dos Estados Unidos, do Roosevelt, ele fundou a Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa. É uma ONG suportada e apoiada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e que desde então apoiou milhares de pessoas e instituições em dificuldades de vivência da sua fé. Ele disse uma frase muito interessante. Ele disse isto: nós não defendemos interesses, nós defendemos o princípio da liberdade religiosa. Que nós possamos fazer o mesmo e dizer como Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 7 e 8. Foi o primeiro versículo que lemos esta manhã, nesta meditação que está mesmo a terminar. Voltemos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Estou a ler agora numa versão diferente daquela que li há pouco. Mas reparem, moderação mantém-se lá. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Gostava de, para terminar, ver convosco 3 citações de Ellen White. São 3 citações que eu acho muito interessantes. Diz: a verdadeira religião enobrece a mente, refina o gosto, santifica o juízo e torna participante da pureza e santidade do céu o seu possuidor. Traz para perto de nós os anjos e separa-nos mais e mais do espírito e influência do mundo. Faz parte de todos os atos e relações da vida e nos dá o espírito de moderação. E o resultado, 2 Timóteo 1,7, e o resultado é a felicidade e a paz. Moderação, o espírito calmo sob provocação, é sempre o mais conclusivo argumento e o mais solene apelo. Não são os nossos argumentos racionais, teológicos, mas, reparem, a vida coerente, a paciente moderação e o espírito calmo sob provocação é o mais solene apelo. Se tendes tido oportunidades e vantagens que não têm redundado em benefício de outros, considerai isso e sede sempre um professor sábio, cuidadoso e delicado. A última citação. Até ao dia do juízo, nunca sabereis qual a influência da bondosa e considerada conduta para com o incoerente, o irrazoável, o indigno. Reparem, não é para com o coerente, o compreensivo, o justo. Não, é para com o incoerente, o irrazoável, o indigno. Quando se nos deparam ingratidão e traição de sagrados encargos, erguemo-nos para mostrar desprezo ou indignação. Erguemo-nos. Isso, justamente, é o que o culpado espera e está preparado para tal. Mas a bondosa moderação o apanha de surpresa, despertando-lhe muitas vezes os melhores impulsos e o desejo de uma vida mais nobre. Eu gostei muito destas 3 citações e penso que hoje, ao assinalarmos o Dia da Liberdade Religiosa entre nós, que esta ideia da moderação é uma ideia muito pertinente e que nos deveria fazer pensar e que nos deveria fazer refletir e sobre a qual deveríamos orar para que a nossa influência num mundo tão extremado, num mundo onde a violência parece estar em crescendo, possa de facto fazer a diferença e possa fazer a diferença neste sentido. Que o Senhor a todos vos guie e abençoe e vos ajude nesta caminhada.